A paz do Senhor, irmãos, nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez para o nosso culto, né? Online, nessa quarta-feira, para adorar ao Senhor. Eu peço aos irmãos que possam me confirmar se está tranquilo o som nessa noite. Amém? Bom é nós estarmos na presença do Senhor mais uma vez, né? Bom é nós andarmos na presença desse Deus que tem nos guardado em todos os momentos, tem nos sustentado em cada instante da nossa vida. Estamos aqui no nosso culto mais uma vez para dar honra e glória àquele que é verdadeiro, aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que é poderoso, que tem o controle de todas as coisas na sua mão, aquele Deus que tem me levantado e tem te levantado, aquele Deus que tem dado força na nossa jornada, tem nos colocado de pé para cada dia nós possamos cumprir o seu propósito. E eu tenho certeza que na tua vida não tem sido diferente. Na tua vida também você tem sentido o toque da presença do Senhor, do teu Deus, porque assim como ele disse que ele não nos deixaria órfãos, mas ele estaria em todos os momentos conosco, e ele tem andado ao nosso lado, nos sustentando e nos guardando. Nós somos da Catedral da Assembleia de Deus de Vaz Lobo, nossa congregação é na Pavuna. Temos os nossos cultos todos os dias, terça, quinta e domingo. Nós já estamos com os nossos cultos presenciais, né? Será uma honra ter você aqui, estando ali conosco no nosso culto, né, presencial, claro, com todo cuidado, mas estamos ali adorando ao nome do Senhor, tá? Ficamos na rua Palas 611, Pavuna. Será um prazer muito grande poder contar com a sua presença ali. Lá também nós estamos com o nosso projeto de oração. Todo dia pela manhã estamos orando, 8 horas da manhã, estamos orando naquele lugar. Talvez você tenha oportunidade de, antes de trabalhar, passar ali, estar orando conosco, será um prazer também ali. Amém? Se você tem sido abençoado pelos nossos cultos, tem sido abençoado pelas palavras que têm sido ministradas aqui, eu quero te pedir nesse momento, se você puder, é claro, você possa compartilhar essa live, compartilhe essa palavra, todas as palavras que têm sido faladas aqui. O Senhor tem colocado palavras de vida, o Senhor tem levantado, tem tocado os corações. Seja você também participante dessa obra, porque ao compartilhar, você faz essas palavras chegarem a pessoas que necessitam, levando uma palavra de paz, de tranquilidade, de reconciliação, porque os nossos cultos e as nossas palavras têm sido cristocêntrica. Nós temos colocado o Senhor no lugar que é dele, deixando, aliás, né, ele no lugar dele, porque sempre falamos isso, que se o Senhor não estiver no primeiro lugar, ele jamais irá ocupar o segundo, ou ele está no primeiro lugar ou ele não está em nenhum. E é isso que nós temos feito nessa divulgação, falar que Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta, ele transforma e ele continua atuando com milagre na vida daquele que dá crédito à sua palavra. Amém? Vamos estar orando. Senhor, te damos graça nessa noite pela tua presença, pelo teu toque, Senhor, pelas tuas mãos. Pai querido, muito obrigado pelo seu cuidado. Senhor, estamos aqui mais uma vez, ouvindo a tua voz, sim, Senhor, sendo direcionados pelo teu Espírito. Queremos te pedir nessa noite, fica conosco, Senhor, nesse culto, sendo feito de um novo formato, mas tu és o mesmo Deus, ó Pai, que está comigo nesse ambiente, está com meu irmão também, com a minha irmã, na sua casa, onde ele estiver, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, independente qual é o meio de ligação, Pai querido, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faria presente. Se faça presente, Senhor, nessa reunião. Fica conosco neste lugar, nos ajuda na tua palavra, nos ajuda, Senhor, a falarmos de ti, Senhor, porque quão grande tem sido as suas maravilhas, quão grande tem sido os seus milagres. E estamos aqui nesta noite para dizer, Senhor, que queremos ser uma voz profética na nossa geração, uma voz que realmente clama em meio ao deserto, desertos de pessoas que talvez nessa noite estejam vivendo um deserto, talvez estejam, Senhor, sem solução, sem a água da vida, mas nós queremos declarar nesta noite que tu és a água viva, que tem poder, Senhor, de nos lavar por completo, não somente nos molhar, mas nos mergulhar nessa água e transformar a nossa história.
Em nome de Jesus, nessa noite, fica conosco nessa noite, Senhor, nesse culto. Te damos honra e glória e louvor ao teu nome, porque tu és fiel, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor para os irmãos que entraram conosco aqui nessa noite. Amém? O nosso culto, né? O tema do nosso culto nesta noite é uma voz em meio ao deserto. Eu gostaria de te convidar desde já a você estar abrindo a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13 nessa noite, amém? Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13 nesta noite. Nós vamos ficar nessa primeira parte de João, falando um pouco nesta noite, amém? Se você talvez não esteja em posse da tua palavra, depois você medite nessa palavra, medite, né? E você vai ver que o Senhor, ele continua falando aos nossos corações, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz verdadeira, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra muito rica, que traz algumas verdades para as nossas vidas. Verdade essa que vem dizendo que no princípio, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, do Filho ao qual estava desde o início, o verbo vivo de Deus, a qual deu a existência a todas as coisas que foram feitas. A palavra do Senhor, ela é linda e eficaz. E João, o profeta, o discípulo amado, aquele que tinha uma intimidade com Jesus, ao escrever esse evangelho, ele começa o seu evangelho falando justamente de alguém que tinha poder e era a luz verdadeira. E ele vem dizendo justamente isso. O próprio João, ele no versículo 6 em diante, ele começa a falar de um outro João. Um João que era seu xará, mas era totalmente diferente o seu ministério. E é sobre esse João que eu quero te convidar a nós estarmos falando nessa noite. A voz que clama em meio ao deserto. Isaías no capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. O profeta Isaías já havia anunciado sobre a vinda de João Batista. O texto vem falando que o pai e a mãe de João Batista, eles não poderiam ter filhos, e enquanto eles serviam no templo, já sendo de idade avançada, diz que eles foram visitados por um ser
espiritual, o qual entra naquele lugar enquanto Zacarias estava ali no templo. Ele é confrontado e visitado por aquele anjo. E aquele anjo anuncia a ele algo muito grande e extraordinário. Ele que não havia tido filhos, Isabel, a qual não havia tido filhos também. Aquele anjo, ele visita aquele lugar que se encontra em Lucas. Quem quiser ver, abrir esse texto, se encontra em Lucas. E justamente Lucas, versículo 1 também. Lucas 8. Começa a falar sobre o nascimento de João Batista. E fala que enquanto eles estavam orando, a multidão estava orando do lado de fora. O pai dele, dentro do templo, ele é visitado por esse ser, a qual ele fica turbado, e o temor, ele é contagiado com aquele temor, com aquela presença. E o anjo fala para ele: olha, não se apavore, não tema o seu coração, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida, Zacarias. Você não teve filho, Isabel não teve filho, mas o Senhor nesta noite, ele tem escutado a tua oração. E eu quero te dizer, a tua mulher terá um filho, e esse filho, a qual nascerá, você dará o nome de João. João, sim, e Deus terá prazer e alegria nele, porque no nascimento dele, ele converterá os corações dos filhos de Israel para o Senhor. Olha que coisa tremenda. Antes de João Batista nascer, muito antes, o profeta Isaías já falava sobre o nascimento desse que estaria preparando o caminho do Senhor. E no texto a qual nós estamos lendo aqui, João, ele começa a detalhar justamente esse que havia sido prometido, e Deus cumprindo o propósito. Só que quando nós lembramos de João Batista, nós entendemos que ele era um profeta diferente. Enquanto muitos profetas queriam estar nos templos, sendo conhecidos pelas suas orações, nas esquinas, em meio a ofertas, em meio a esmolas, João Batista, ele cresce em meio ao deserto. Quando nós vamos ler sobre a trajetória do João Batista, fica claro que ele cresce em meio ao deserto. E ele tinha esse nome de Batista porque ele anunciava o arrependimento, e após anunciar aqueles que se convertiam, ele batizava no Rio Jordão, como confissão diante de todos que estavam assistindo. E diz o texto que João Batista não somente pregava o arrependimento, mas ele conduzia as pessoas, os ouvintes, ao caminho verdadeiro. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou no meu coração de uma forma bem grande, justamente isso, me indagando, e eu quero também te indagar nessa noite. Eu quero te perguntar também, com a permissão do Espírito Santo, fala da mesma forma: será que as nossas atitudes têm levado as pessoas a conhecer o Senhor? Nessa noite, a pergunta que eu quero fazer é justamente essa: será que a nossa conduta, como João Batista da atualidade, porque o Senhor também tem nos chamado como uma voz profética em meio ao deserto. O Senhor tem nos chamado com um propósito. O interessante é que quando eu começo a ler ali a gestação de Isabel, e eu acho interessante que Deus, ele nunca abre a madre de uma mulher à toa. Todos nascem com um propósito. A diferença é que se nós queremos ouvir esse propósito e nos ligarmos a Deus por meio da fé e ouvir o seu chamado. E João Batista, ele teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor. Quando nós olhamos aqui, se nós pudéssemos escolher, diz o texto que ele morava no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, a sua alimentação era diferente, o seu dia a dia era diferente também, mas como não poderia ser? Aquele que é chamado pelo Senhor, ele precisa ter a diferença na sua vida.
ele precisa ter a diferença na sua vida. Enquanto muitos profetas, enquanto muitos sacerdotes andavam de linho, andavam ornamentados de honra, João Batista estava em meio ao deserto, se preparando. E diz o texto que ele estava se preparando até o momento que ele fosse apresentado a Israel. Talvez muitos tivessem se esquecido de João Batista. Muitos talvez só lembrassem dele, aquele menino estranho, aquele adolescente, aquele jovem que foi para o deserto. Mas era no deserto, foi no deserto que Deus confirmou o ministério dele, dado antes mesmo de estar no ventre, através da visitação desse anjo. E quando nós olhamos aqui no texto, como nós estávamos lendo, nós entendemos também que se talvez nós pudéssemos escolher hoje, não somente nós, mas muitos, se pudessem escolher hoje o ministério, muitos não queriam estar no deserto. Talvez muitos queriam estar onde? Em meio a estádios, em meio talvez de 1000 seguidores, muito mais do que 1000 seguidores, tá falando para multidões, não sei quantos K de pessoas sendo seguidos. Mas quando João Batista, ele escolhe o local mais improvável para ele estar e aperfeiçoar o seu ministério. João Batista, ele não estava no meio dos templos, em meio ao ouro nem à prata, mas ele estava num lugar árduo, sim, mas sendo aperfeiçoado para o seu chamado. Todo deserto ao qual nós atravessamos, ele tem um propósito, e o propósito é nos aperfeiçoar para aquilo que o Senhor tem para nós. Porque já falamos anteriormente, Deus, ele não me dá uma missão, Deus, ele não me dá um propósito. Deus, ele tem um propósito e tem uma missão, e ele me dá para a missão dele e para o propósito dele, porque tudo é dele. Por isso que é diferente. Nós não andamos individualmente, cada um fazendo a sua obra, não. Nós fazemos a obra do Senhor, unidos, sim, no mesmo propósito, mas alcançando o propósito e a missão daquele que nos chamou e que tem nos capacitado. Talvez nós escolheríamos muitas pessoas para estarem aos nossos pés ouvindo a palavra. Talvez nós escolheríamos tantas coisas. Só que, na verdade, todo ministério, ele tem o seu sacrifício. Quando eu olho para a vida dele, eu entendo que o sacrifício dele foi se separar para algo que Deus tinha maior. Não é à toa que o texto, ele fala, Isaías, ele fala sobre a voz que clama em meio ao deserto. E nós vamos ver justamente esse cumprimento. O cumprimento mediante a vida dele. Nenhum ministério, ele vai surgir por acaso. Se eu te perguntar hoje, se nós vamos ver muitos e muitos ministérios grandes, mas quando você começa a perguntar como se iniciou, muitos vão falar para você, olha, eu comecei talvez no evangelismo. Deus me chamou, eu visitando os hospitais, eu visitando os presídios, eu visitando talvez um orfanato. Só que, na verdade, quando nós olhamos para as coisas grandes, mas esquecemos que todo ministério, ele começa e ele se concretiza com o chamado do Senhor no individual, naquilo que Deus tem para aquela pessoa. O plano de Deus, ele é justamente assim. Talvez você esteja olhando para suas mãos nessa hora e esteja enxergando somente uma semente. Mas é essa semente que o Senhor vai fazer com que ela morra e ela dê frutos. Então nós vemos que tem um processo. Não é num fechar e abrir de olhos que será cumprido aquilo que Deus tem. Todo ministério, ele tem um tempo e tem uma história. Ele tem uma história. E João Batista, quando ele volta para Israel para se mostrar, diz o texto que ele volta coberto de autoridade do Espírito. Ele volta não para anunciar o nome dele, mas para anunciar aquele que viria. Quando nós olhamos para esse texto, é tremendo e lindo, porque muitos têm procurado levantar suas placas
Placas dizendo, olha, eu sou um conferencista, já falei para multidões, já preguei para multidões, olha, já fui nos Gideões, já fui em tal congresso, fui chamado para estar falando em rádio, em tantos outros lugares, e tudo isso é muito bom, porque a palavra precisa ser anunciada. Mas quando nós olhamos João Batista, ele vem fazendo e anunciando, mas não o nome dele. Ele vem anunciando o caminho direito a qual aquela população deveria seguir. Ele vem quebrando paradigmas de tradição, de religiosidade, a qual tinha ali, a qual não tinha misericórdia, mas ele começa a dizer, olha, é necessário se arrepender. É necessário se arrepender, porque virá um que vocês não conhecem. Teve um período que, enquanto João Batista ele falava, os fariseus mandaram pessoas, né, profetas, sacerdotes, para questionar ele e perguntar, olha, quem é você? Você é Elias? E ele fala, não sou. Ué, mas então você é o Messias? E ele fala, também não sou. Será que por acaso então se você é um profeta? E João Batista fala, olha, eu também não sou. Oh, aleluia. E ele diz assim, eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele dá a resposta falando, e a afirmação que ele não era o profeta, mas ele também dá um conselho que era necessário e era o tempo do arrependimento, era o tempo de se endireitar o caminho, porque o Messias estava para vir, e diante daquele Messias, o propósito dele era anunciar e preparar o povo para que pudessem estar dispostos para o anúncio da salvação das boas novas. João Batista, ele fez com propriedade aquilo a qual ele foi chamado. O que ele foi chamado. Ele aprendeu no deserto, sim. Mas ele teve um mestre que não o abandonou em meio ao deserto. Quando eu olho para esse texto, triste é quando nós nos deparamos com pessoas que infelizmente andavam conosco, tinham vida, eram pessoas que estavam vivas espiritualmente, tinham fé que pareciam inabaláveis. Mas quando nós olhamos, quando nós olhamos hoje, tristemente, nós nos deparamos com essas pessoas afastadas, longe do caminho do Senhor, porque não aguentaram esse processo. Não entenderam que esse processo era necessário, que nada é construído de qualquer maneira e nem rápido, mas que o tempo é do Senhor, o tempo é dele, a maneira de agir é dele, não é do homem, porque a obra é dele. Quando eu olho para esses textos, eu entendo justamente isso, que muitos questionavam ele, quem é você? De onde você saiu? Você não tem história? Você estava em meio ao deserto fazendo o quê? Só que quando ele vem, ele é confrontado porque ele não anuncia o nome dele. Muitos queriam saber quem é você, qual é a tua identidade. Só que ele não estava preocupado com isso. Ele queria anunciar o Messias. Ele que era necessário ser anunciado. Não o nome dele, não o filho de Zacarias com Isabel. Não aquele que pertencia talvez a alguma linhagem das tribos. Mas ele queria anunciar aquele que viria. E o texto diz ainda assim, quando eles questionam ele, no versículo 26, ele fala, olha, eu batizo com água por meio de vós, no meio de vós, há um que vocês não conhecem, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar as correias dos seus sapatos. Ele vem dizendo que o que ele fazia não era nada, porque aquele que ele estava preparando o caminho era aquele que era esperado, era a verdadeira luz do mundo, era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e que tinha poder de resgatar o homem do abismo a qual eles estavam, em meio a tradições, em meio à lei, porque a lei ela não completou a eficácia, era necessário a todo momento cumprir, e aquele que pecasse em um, pecava em todas,
Mas Jesus, ele veio como Cordeiro Pascual, como um Cordeiro verdadeiro, imaculado e perfeito. Perfeito, para que pudesse se sacrificar por toda aquela geração, não somente aquela geração, mas por mim e por você, por aquele que está afastado agora, por aquele que está longe, aquele que está desanimado, por aquele que está talvez perdido e talvez queira dar cabo à sua vida. Eu quero te dizer, talvez se você está passando em meio a um deserto, que até a sua voz tem sido calada, mas o Senhor, ele fala nesta noite que ele quer trazer vida e vida com abundância para você, que você tem um propósito muito além desse deserto. O deserto está sendo para ser preparado, mas não é a tua moradia, porque a tua moradia no céu é onde o Senhor tem separado um local antes da fundação do mundo. Ele tem preparado para mim e para você. Tudo aqui é transitório, é passageiro, tudo se abala, tudo passará, mas o Senhor, aquilo que ele tem reservado para a sua igreja, para aqueles que derem crédito à sua palavra. Como João vem falando, olha, mas todos que creram e que receberam o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez é uma verdade que muitos não estão preparados para ouvir. Hoje nós ouvimos crítica, o mundo criticando a palavra. Quando foi falado ali, claro que eu não concordo muitas coisas da maneira como é colocada, mas se você colocar pela palavra do Senhor, nem todos são filhos. Só são filhos os que receberam de Deus o poder de serem feitos filhos. Então eu quero te dizer, não são todos. Não são todos. Quando nós falamos assim, todos nós somos iguais diante de Deus, todo caminho leva ao céu. João vem falando que isso não é verdade. Que esse céu, esse lugar aonde a morte não entra, aonde a dor não alcança, aonde o sofrimento não tem poder, aonde os agrilhões da morte não podem alcançar, não está preparado para todos, mas para os filhos. É justamente para os filhos, é para aqueles que ouvem a voz, que ouvem a palavra, que dão crédito à palavra, que tomam posse e que confessam o Senhor. O mesmo processo ainda é necessário, se arrepender dos seus caminhos, ter os seus caminhos endireitados para que possam experimentar dessa graça, desse favor, não provar o dano da segunda morte. Todos nós passaremos pela morte, sim, a primeira morte, se o Senhor não vier nas nuvens. A geração do arrebatamento não experimentará a morte. Mas se o Senhor não vier na nossa geração, todos nós experimentaremos a morte. Essa daqui é a troca do tabernáculo. Mas o Senhor, ele vem falando, aquele que der ouvido, que tiver o seu nome gravado no livro da vida, não experimentará o dano da segunda morte. É essa que ele quer nos livrar. E João, ele vem falando justamente isso. Então eu digo, quando eu olho para isso aqui, o interessante, quando eu estava lendo, eu entendo que, eu não sei se os irmãos já viram esse filme. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir, vou pedir o deles para colocar aqui embaixo no comentário, é A Cruz e o Punhal. Já viram esse filme? Eu quero pedir que vocês possam assistir, né? Infelizmente, muitos filmes, eles não foram regravados, né? Nós tínhamos muitos filmes bons antigamente que retratavam verdades da palavra. E esse é um filme que ele fala sobre o missionário. Um homem que, na verdade, escreve aí pra mim, David, A Cruz e o Punhal. Era um homem que, na verdade, o nome dele é David Wilkerson. Não sei se os irmãos conhecem. Ele faleceu em 2011. E o interessante é que esse filme, ele retrata a vida dele. Retrata o ministério dele. Porque, na verdade, ele morava na Pensilvânia. E
ele congregava numa igreja comum, como a minha, como a tua. Talvez ele sentasse naquela igreja, no cantinho, não tivesse oportunidade, ou talvez tivesse oportunidade também, ou talvez ele fosse tímido para fazer algo, mas ele era ali, ele congregava, né? E diz o texto que um dia ele vai até uma banca de jornal e ele lê em uma revista o anúncio, né, sobre gangues que estavam atuando em Nova York. E essas gangues, elas estavam em guerra e levando muitos jovens à violência, ao assassinato, e eles estavam se destruindo. Porque não era somente as mortes e a violência, mas era também a droga, a prostituição, a qual estava assolando aquele lugar. E diz o texto que ele, por mais que ele fosse de uma igreja pequena, de uma cidade pequena, talvez e desconhecida, porque era a origem dele, quando ele começa a ler aquela reportagem, diz a história, o testemunho dele, que ele tem o seu coração ardendo. Ao ler aquele texto, aquela reportagem, aquilo que estava diante dos olhos dele, o coração dele começou a queimar por aquelas almas, por aqueles jovens. E enquanto ele estava lendo, ele ouviu uma voz no seu coração que dizia para ele assim: vá para Nova York e ajude esses jovens. Ele contou isso no testemunho dele. O filme é o retrato do ministério dele. E fala que ele orou, foi com muita dificuldade. Ele foi para aquele lugar a qual o Senhor colocou um desejo no seu coração. Ele não ouviu voz de trombeta. Um anjo não desceu do céu e falou com ele naquele lugar, não trouxe uma placa, um outdoor, ninguém parou ele na rua, ninguém falou com ele em línguas, olha, ninguém entregou nada. Ao ler aquele anúncio, aquela reportagem, ele se doeu por aquela geração. O seu coração se moveu de forma que o Espírito Santo deu a ele aquela missão, deu ele para aquela missão. Mudar aquela geração. E na história diz que ele chegou ali, e quando ele chega em Nova York, em meio a gangues, né, briga ali violenta, droga, prostituição, heroína, matando, aniquilando várias jovens meninas, tendo suas vidas perdidas por meio da droga, drogas pesadíssimas. E diz o texto que ele começa a evangelizar. Só que o evangelismo qual ele realizava ali não era nada fácil, porque era um evangelismo que na ótica humana não teria razão de dar certo, porque enquanto ele falava, ele era rejeitado. Teve uma vez que ele foi até mesmo agredido e foi ameaçado de morte. Quando nós olhamos para isso aqui, eu falei: Senhor, quantas vezes o Senhor nos chama também da mesma forma. O Senhor coloca desejo em nosso coração e nós queremos olhar para o lado e ver alguém que venha junto conosco nesse propósito. Só que o Senhor fala assim: ei, eu te levantei como uma voz em meio a esse deserto. Eu te levantei como uma voz em meio a esse deserto. Deserto é justamente assim, justamente como foi retratada a vida dele. Ele ouviu a voz e ele fez aquilo que Deus havia mandado. Ele começa a tentar mudar aqueles jovens, consegue ganhar alguns, consegue tirar, até que ele pega inimizade com o dono daquela gangue, aquele que mandava, que contratava as crianças, os jovens, que tinham poder, né, o líder daquela gangue. E diz o texto que ele o testemunho dele, que ele consegue, por mais que tenha sido humilhado, ameaçado de morte, ele não parou ao ponto de ele evangelizar, né? Você pode procurar o nome, que é Nick Cruz. Nick Cruz, tá? Ele é vivo. E Nick Cruz ameaça ele de morte. E fala que chega a ponto já de matar, já tudo preparado.
Quando ele fala, no filme foi retratado a fala dele e a frase que Deus colocou nos lábios dele, que mudou o coração daquele que era violento. Quando aquele jovem foi para matá-lo, ele falou assim: olha, ainda que você me corte em 1000 pedaços e espalhe pelas cidades e pelas ruas o meu corpo, cada pedaço de mim continuará te amando por amor ao evangelho. Essa frase entrou na cabeça daquele homem que estava acostumado a matar, a atrocidar pessoas, a picar realmente, espalhar pela cidade como instrumento de ameaça. Aquela palavra ressoou e ele teve que questionar quem era aquele homem que estava disposto a amar a ele acima da sua própria vida. Porque, na verdade, o que exalava na vida de David não era a vida dele, mas era o dono da missão, aquele que o havia chamado, era aquele que tinha colocado ele naquele deserto, sim. Hoje muitos visitam a igreja que foi fundada naquele lugar de gangues. Muitos olham porque é linda, mas ninguém sabe o início dessa história. Quando batem o olho, falam assim: ah, que ministério lindo, mas as lágrimas ninguém viu, o sacrifício ninguém viu, as feridas ninguém viu. Eu quero te dizer nesta noite, você pode estar sofrendo, todo o propósito e toda a missão, ela tem o seu sacrifício, mas ela também tem a sua recompensa. Ela tem a sua recompensa. E não vai ser diferente na minha vida e na tua vida, porque o Senhor tem nos prometido lugar de glória e de honra. Nesse mundo nós podemos ser humilhados, podemos ser maltratados, mas nós temos uma coroa de glória reservado para mim e para você. Eu quero te dizer quantos Joãos nessa noite estão perdidos em meio ao deserto, não aguentaram a pressão, mas o Senhor fala: ei, João, eu ainda tenho um propósito, ainda tenho um caminho de arrependimento para você. Eu te fiz como uma voz profética. O Senhor tem nos feito como uma voz profética e não uma voz de eco. Você tem uma identidade no Senhor. Aquele que conhece a sua identidade não precisa estar se mostrando, porque o Senhor, quando Ele quer, Ele coloca em local de evidência, e quando Ele quer também Ele tira, porque a glória é dele. A glória é do Senhor. Depois você pesquise isso e você vai ver, porque o nosso Deus é um Deus que continua cuidando, livrando e guardando. Se o Senhor ele fez isso por meio a tantos homens e mulheres em meio à história, por que o Senhor não pode fazer na minha vida e na tua vida? Quando nós olhamos e vemos uma juventude que tem se perdido em meio à prostituição, quando eu falo aqui da nossa região, onde o crack tem dominado, onde a prostituição infantil tem sido grande, onde a violência tem sido grande, sim, mas nós somos uma voz profética que falamos que ainda há caminho que pode ser trilhado para aquele que decide, que pode se tornar filho de Deus e ter a sua história transformada. Pode ter a sua história transformada. E é isso que o Senhor ele quer fazer. Ele quer mudar a nossa história. E hoje, nessa noite, o Senhor te chama pelo nome. Olha, eu tenho um propósito para você. Se você está afastado, é o momento de você se reconciliar. Se você está fraco, eu sou a tua força, porque eu tenho o poder de te visitar e de mudar a sua história e mudar todo o seu trajeto que você tem experimentado até aqui. Não vou dizer que você vai experimentar vitória sobre vitória, mas eu quero te dizer que em cada luta você não estará só, porque a promessa e a palavra do Senhor para nós não é uma promessa de troca. Não é você vir que os seus problemas estarão resolvidos. Não é você vir que tudo será solucionado, você vai ficar rico, tudo você vai ter alterado. Não! É um momento, sim, é de pagar o preço. Vai ter em meio ao deserto, vai ter momento que o que você vai se alimentar talvez seja escasso, mas o Senhor mandará o seu pássaro para me alimentar e para te alimentar, e você não irá morrer de fome.
Que adianta estar no meio a um local grande, em meio à fama, em meio ao sucesso? Só que na verdade a sua alma está clamando e está com fome, está longe de Deus. Está longe de Deus, assim como os fariseus. Tinham capa, tinham status, tinham locais para se sentar no templo. Mas Jesus, ele vem e fala: ei, raça de víboras, não vos conheço. Achai caminho para o arrependimento. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece a nossa história. E eu quero te dizer justamente isso. Se você está afastado, é o momento de você se reconciliar. Ainda há esperança. Enquanto você está ouvindo a voz do Senhor, ainda há esperança. Mas a Bíblia fala que após a morte, segue-se o juízo. A escolha é feita aqui. O julgamento é feito aqui, na tua escolha, se você quer seguir ou se você não quer seguir. Quantos, como foi falado ontem pela Késia, vai dar tempo de eu ir ali rapidinho. Ouvíamos muito isso no período de carnaval. É muito bom estar na igreja, mas chega o momento da folia, muitos não aguentam, porque na verdade estão dentro da igreja, mas na verdade o Senhor, o dono da casa, não está dentro dele ainda, não tiveram a sua vida transformada. E há necessidade de experimentar coisas, passar por lugares a qual o Senhor já tirou. E nós vemos infelizmente essa realidade. E quantos vão achando somente um convite? Eu vou rápido e volto, porque afinal de contas eu decido sobre a minha vida. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu sou de maior, ou eu sou de menor, mas ninguém me manda. Porque quem manda no meu corpo sou eu, minha mãe não me manda, meu marido não me manda, ninguém manda em mim. E a pessoa vai, pega o caminho muitas vezes da prostituição, pega o caminho do adultério, pega o caminho do roubo, achando que pode voltar, o caminho da mentira. Só que quando Jesus vem, ou quando a morte bate a porta, não pense que ele vai esperar você se reconciliar ou você se consertar com ele, não, porque o momento é agora, o momento é hoje de ouvirmos a voz do Senhor. O Senhor quer te tirar do local que você está. Se talvez você tenha andado como um eco, reproduzindo o que você tem ouvido, o Senhor, ele quer te fazer uma voz com significância nessa geração, uma voz que consiga aconselhar. Talvez no teu grupo de amigos, muitos gostam de você e falam assim: poxa, esse cara é legal, esse cara ele sabe das coisas, ele sabe levar a gente para as pegadas corretas, só que na verdade, você não sabe de nada, porque o que você sabe não é aquilo que agrada ao Senhor. O que adianta? Mas basta você estar no meio ao deserto, mas obedecendo ao Senhor e tendo a sua vida guardada, do que você estar em meio a uma multidão, só que na verdade com perigo de vida. O Evangelho também fala ali isso, né? Fala que o homem, achando que é sábio, ele construiu celeiros. Seu dinheiro era grande, seu recurso era grande. Se nós fôssemos olhar hoje, ele não teria real, ele teria dólar, ele teria euro, ele teria moeda mais em alta na cotação. Talvez o seu banco teria contas fora, né? Onde não pudessem reconhecer. Chegar ao conhecimento guardado ali, ninguém toca. Talvez casas, fortunas, carros. Se fosse na nossa realidade de hoje, eu tenho Bitcoin, eu tenho muitos recursos e propriedades. Essa situação financeira não vai me atingir. Eu sou empresário, eu tenho riqueza, eu tenho fortuna, eu tenho muito amigo, eu tenho muitas ações. Se fosse na realidade de hoje, e diz o texto que aquele homem fala: meu celeiro tá cheio, nada tenho falta, eu tenho de tudo. Só que quando ele termina de falar, ele escuta uma voz que diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e para quem será? De que adianta? Somente para causar guerra, porque quando ficar disputas, porque o que o Senhor ele quer é a minha vida e a tua vida, é a minha alma e a tua alma. Para quem será? Então que nessa noite nós possamos
estar diante do Senhor, ouvindo a voz dele. Queremos nessa noite agradecer o Senhor, porque o Senhor, ele é fiel. Meu querido, minha querida, se você está aí, o Senhor tem um propósito. Que coisa linda o Senhor fez na vida do David. O Senhor não pode fazer na minha vida e na tua vida. O que tem ardido no teu coração? Eu te faço essa pergunta nesta noite. O que tem ardido? Para que tem ardido, né? Quando você pensa na obra do Senhor, o que arde no teu coração? O que arde? O que te traz uma felicidade? Quando você começa a pensar, o teu coração, ele dói. Dói sim, mas não é uma dor física, mas é um anseio de realizar algo que Deus tem falado com você. Eu quero te dizer, se você já ouviu essa voz, se você já ouviu esse chamado, você tem as ferramentas, porque o Senhor tem te convidado a fazer a diferença, a pregar, a falar sobre o Evangelho, a abrir caminhos e preparar caminhos, reconciliar pessoas, visitar pessoas. Nenhum ministério ele cresce do dia para a noite, mas ele cresce em coisas pequenas. Se você vê a história da escola bíblica dominical, você vai ver que uma igreja, que eu não me lembro agora, não vou falar para mim não errar, mas ela percebeu que as crianças estavam jogadas, porque enquanto seus pais estavam trabalhando na indústria, nas fábricas, aquelas crianças estavam totalmente jogadas, não tinham o que elas fazerem. Então, o que eles começaram a fazer? A trazer aquelas crianças para a igreja, a começar a tratar aquelas crianças. Assim surgiu a escola dominical. Esse é o propósito, é abraçar, é acolher, é visitar, é guardar, é anunciar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que aonde você estiver, o Senhor tem algo reservado para você. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a realizar por você. Se nós olharmos para tantas outras ONGs ou religiões, irmãos, eles fazem na cara e na coragem. E por que nós não conseguimos fazer? Nós queremos o sinal de A, de B. Vamos unir as nossas forças e vamos sim proclamar a palavra do Senhor, ser uma voz profética na nossa geração, falar que o Senhor ele livra das drogas, o Senhor transforma, o Senhor liberta, porque essa é a minha e a tua geração, é a geração que está vivendo agora, independente se tem 5, se tem 10, se tem 15, se tem 60, se tem 80, não importa, nós estamos vivendo a geração do arrebatamento, a geração que nós precisamos anunciar do Senhor, falar que Jesus ele vem, e Jesus ele vem, mas que é necessário endireitar os caminhos e ter o seu coração revigorado pelo Espírito Santo, para que possa se tornar filho de Deus nessa noite, amém? Vamos estar orando nessa noite, apresentando as nossas vidas, e eu quero nesta noite também, eu não vi aqui se teve pedidos, né? Não tiveram pedidos, mas eu queria nesse momento, juntamente com você, a nossa oração ser diferente. Vamos orar nesse momento? Você consegue nesse momento colocar a mão no teu coração? Ah, meu Deus, o Espírito Santo que me visita nesse momento é o Espírito Santo que te visita nesse lugar. É o Espírito Santo que estava com João no deserto, que preparou ele ali. É o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, o homem perfeito no Rio Jordão. É o mesmo Espírito que usou Paulo, que transformou Saulo em Paulo. É o mesmo Deus que continua atuando na minha vida e na tua vida, nos revestindo de poder, nos revestindo de autoridade, mudando a nossa mente e nos dando um espírito de ousadia. Ousadia, porque nós precisamos ganhar o céu sim, é com força. Os céus, o reino de Deus, dos céus, são tomados à força. É a força, é apresentando ao Senhor e indo em direção ao seu chamado. Vamos estar orando pelas nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que venha mostrar o seu propósito, que Ele venha nos direcionar em caminhos que nós precisamos como igreja estar atuando. Vamos falar, Senhor, eis-me aqui.
Usa-me, essa é a noite a qual o Senhor Ele quer nos purificar. Essa é a noite a qual o Senhor Ele quer nos visitar. Talvez se a tua jornada até aqui tenha andado, talvez você tenha andado vacilante. Essa é a noite que o Senhor Ele quer mudar. Ele quer mudar teu relacionamento. É noite de reconciliação. É noite de renovo de aliança. É noite a qual o Senhor Ele quer mudar a aliança. Ele quer transformar. Olha os projetos que foram dados, muitos na adolescência, e foi abandonado quando o Senhor ainda falava na mocidade, quando você frequentava, ou até mesmo naqueles momentos de oração que o Senhor falou que faria. E talvez você tenha se esquecido, mas o Senhor Ele não se esqueceu. Ele diz que é tempo, o tempo oportuno é hoje, é agora, a qual Ele quer te preparar. Assim como Isaías, o Senhor Ele quer tocar nos nossos lábios. Ele quer mudar aquilo que nós temos falado. E Ele quer colocar as suas palavras na minha boca e na tua boca. O Senhor Ele quer mudar a nossa mente. Vamos pedir ao Senhor nesta noite para tocar na nossa mente e tocar na nossa boca. Que a nossa boca seja livre para anunciar. Que os nossos olhos possam contemplar a visão daquilo que Ele tem para nós. Se você nesse momento você está longe, eu quero te dizer que os seus olhos sejam ungidos, que os seus joelhos sejam ungidos, que você consiga se colocar diante dele para ter a sua vida mudada. Aquele que crê, que confessa com a boca e que crê com o coração, esse é aquele que alcança a salvação do Senhor. Aquele que confessa e deixa, aquele que não olha para trás, mas aquele que sabe que pode ter caído 7 vezes, mas o Senhor de todas o levantará. Você pode ter caído muitas vezes, mas o Senhor fala que Ele quer te colocar de pé de novo. Ele quer firmar o teu pé para que você não venha cair, mas para que você venha experimentar a graça que tem nele, firme e verdadeira nesta noite, amém? Vamos estar orando. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Senhor, pela Tua palavra que é rica, que é pura, que é espelho, Senhor. Porque quando nós olhamos e começamos, Senhor, a meditar nela, nós enxergamos nossos pecados, nós enxergamos as nossas falhas, nós enxergamos, Senhor, muitas coisas que nós não queríamos em nós, mas também nós enxergamos a Tua mão remidora, nós enxergamos, Senhor, o Teu plano de salvação. Ah, Deus, nós enxergamos, Senhor, a Tua graça, nós enxergamos o Teu favor, a Tua misericórdia. Senhor, enxergamos o Teu Filho, o sangue do Teu Filho aspergido naquela cruz. Por favor, da minha vida e da vida dos meus irmãos, queremos Te pedir nessa noite, Senhor, visita esse que está afastado. Senhor, talvez, Senhor, ele está afastado, ela está afastada da Tua casa. E talvez como tem sido propagado que não é necessário para que templo. Mas nós entendemos que precisamos estar ligados, precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, precisamos estar na videira, que Tu és o lavrador, Senhor. A poda é Tua, o cuidado é Teu, Senhor. Então nos ajuda a entender isso, que precisamos estar, Senhor, junto com o rebanho. Precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, que é o papel do pastor, que reconcilia, que traz para a Tua casa, que corrige, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a entendermos isso, que não temos condições de nos pastorear. Precisamos ser pastoreados, precisamos ser cuidados, precisamos ser guiados pela Tua palavra e pela Tua mão poderosa. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te pedir, nos ajuda, levanta-nos, Senhor. Senhor, aquele desejo, aquela promessa, aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, Senhor. Muitos, se nós fôssemos compartilhar, falariam assim: você tá doido, você tá doida, tá louca? Aonde que isso vai acontecer? Isso aí não tem jeito não, você vai entrar nisso. Mas, Senhor, nós sabemos que a Tua voz, ela é mansa e suave e nos faz prosseguir. Nos chama, Senhor, e nos faz prosseguir em direção ao nosso alvo. Ah, Senhor, acende o Teu chamado nas nossas vidas.
Acende nessa noite, Senhor. Pai querido, nos ajuda a estarmos diante do Senhor como o Senhor quer. Tira os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, não tem idade. A tua palavra fala, Pai querido, que Zacarias e Isabel eram velhinhos e te serviam no templo, Senhor. E tu abriu o ventre de Isabel. Muitos falavam, olha como é que pode. Uma idosa está gerando. Que história é essa? Pai querido, mas aquele ventre ele foi aberto com propósito. Senhor, foi aberto com propósito, Senhor. Toda vida ela é importante. Toda vida é importante, Senhor, independente da idade. Pai querido, em nome de Jesus, visita o meu irmão, visita a minha irmã, fortalece as suas mãos, tira o desânimo, Senhor. Toda palavra que tem entrado e tem entristecido, palavras que têm sido ouvidas, Senhor, que na verdade foi pronunciado por outro, mas o seu envio foi maligno, trazendo morte. Queremos te pedir nessa noite, Senhor, restaura esse sonho, restaura esse chamado. Pai querido, em nome de Jesus, visita nesta hora, Senhor, cura o nosso coração. Senhor, muitos passaram por situações tão difíceis na tua casa, porque o lidar não é fácil, o conviver não é fácil. Nós somos pessoas imperfeitas que congregamos com outras também imperfeitas e que estão em construção, e precisamos entender que teremos momentos sim de atrito, mas a nossa vida tem que estar firmada em ti. Tira toda decepção, cura, Senhor, fala com essa vida. Pai querido, chama pelo nome, traz de volta para tua casa, mostra, Senhor, que é importante. Tem um lugar que precisa ser ocupado, tem um lugar reservado, tem um lugar qual está escrito o nome, Senhor. E quando tu contempla, Pai, tu olha para a terra, tu olha para aquele lugar e vê vazio. Ah, Senhor, traz de volta para tua casa, restaura, Senhor. Quantos com chamado evangelístico, Senhor, que estão enterrados, estão no meio ao deserto. Quantos, Senhor, que pastoreavam, que guiavam, que tinham uma palavra de vida na boca e estão longe nesse momento. Queremos te pedir nessa noite, restaura, traz de volta para tua casa, que ele possa experimentar o teu amor e o teu favor nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, vai renovando a nossa mente seja liberta em nome de Jesus, que a nossa boca seja destravada, que todas as escamas dos nossos olhos venham ser abertos, que possamos experimentar o teu milagre e o teu favor. Que ao olharmos para a nossa semente, que o Senhor tem dado na nossa mão, possamos olhar não uma semente, mas possamos ver, Senhor, aquilo multiplicado para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nos faça uma voz no deserto, sim, mas uma voz que tenha uma influência sobre a nossa geração. Que nós possamos, Senhor, experimentar o teu discernimento e a tua graça. Nos dá a ousadia necessária para que possamos cada dia estar anunciando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós estaremos com o nosso culto presencial, tá? Algumas pessoas que eu conheço, que são da minha roda de amigos, né? Conhecidos também, pessoas que nós temos algum carinho, né? E afeição, tem me perguntado se nós já estamos com o nosso culto presencial. Estamos sim, ficamos na Rua Palas 611, próximo ao antigo Sol e Lua. Vai ser um prazer ter você ali conosco, tá bom? Temos oração todo dia. Nós não podemos olhar as situações que nos acometem e nós não guerrearmos por meio da oração. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, porque eu tenho certeza, como eu estava falando daquele missionário, se ele leu uma reportagem e o coração dele ardeu, é porque ele tinha experiência e intimidade com esse Espírito. E nós precisamos ter a mesma intimidade, a mesma conexão, para entendermos a voz do Senhor. E isso nós só ganhamos por meio da intimidade na oração.
Todo dia nós temos oração de 8 a 8h30 na nossa igreja, de segunda a sexta, tá bom? Segunda a sexta, 8 a 8h30. Vai ser um prazer ter você ali conosco. Se você não está conformado como a sua vida tem andado, venha orar conosco, venha buscar a face do Senhor. Se você tem vivido somente as coisas iguais, fazendo coisas iguais, você precisa fazer aquilo que é diferente, para que você possa colher sobre a tua casa. Se você mora longe, procure uma igreja próxima à tua casa. Não estamos aqui pregando a nossa igreja, mas queremos pregar sim o evangelho e essa porta que é Jesus. Procure uma igreja evangélica próxima à tua casa, seja acolhido e experimente a graça do Senhor sobre a tua vida, tá bom? Não fique como você está, o Senhor tem te chamado. Então permita que Ele venha mudar a tua vida e a tua história. Na nossa igreja nós temos um brado de vitória que nós sempre dizemos no final dos nossos cultos, que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e é uma verdade. Tome posse dessa verdade. Mesmo em meio a qualquer deserto, o Senhor tem estado com você e a alegria que Ele tem nos dado não é algo passageiro, mas é algo firme, porque está no Filho dele, Jesus, que está sentado intercedendo por mim e por você nessa noite, amém? O Senhor nos deu uma noite tranquila, de sono reparador, amém? Bom estar. Domingo é nossa ceia, tá bom? Os irmãos que não vão estar ali podem preparar seu pão, seu suco e estar participando conosco também, amém? A paz do Senhor Jesus para cada irmão, tá bom? Sua casa, a sua família seja visitada pela presença do Senhor.